Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando nesse momento da sua vida e que te fez clicar aqui nesse vídeo, nessa mensagem que eu tenho para você hoje. Mas eu acredito de verdade que se você chegou aqui é porque de alguma forma você está preparada ou preparado para ouvir o que eu quero compartilhar com você hoje. E o que eu quero compartilhar com vocês é algo que eu apliquei na minha vida em momentos de muita dor e de maior dificuldade, e que eu entendo hoje que isso, gente, essa postura, esse entendimento, é como se fosse uma chave secreta para a gente jogar o jogo da vida. É como se ao descobrir isso e ao finalmente entender isso, a vida olhasse para você, Deus, o universo, e falasse assim: "Ah, agora sim, minha filha, agora você entendeu o que eu queria que você entendesse. Agora finalmente você está pronta para passar de fase, está pronta para o próximo nível e pronta para as próximas oportunidades e revelações." É como se, ao se colocar dessa forma, você estivesse realmente preparada para receber mais da vida. É como se o jogo da vida se revelasse para você de uma forma completamente diferente, de acordo com a sua postura diante das dificuldades. Tem uma frase muito conhecida de um filósofo estoico, Marco Aurélio, em que ele fala que nada acontece ao homem que não lhe caiba. Ou seja, se a gente está passando por alguma dificuldade na vida, existe uma inteligência perfeita e única que sabe o porquê de tudo. Não adianta a gente querer colocar responsabilidade em outras pessoas, em outras coisas, ou em Deus, ou na vida. Existe um porquê para absolutamente tudo. A vida, ela é inteligente. Deus sabe o que nós não sabemos e não temos capacidade de entender. E independente da sua crença e da sua religião, gente, esse entendimento, ele tá não só no estoicismo, ele também está no espiritismo, ele também está no cristianismo. O hermetismo também não fala pra gente da lei de causa e efeito, que toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Bom, e como que eu apliquei isso na minha história, na minha vida? Eu já compartilhei em alguns vídeos anteriores, mais antigos aqui, um pouco de alguns acontecimentos que foram bem marcantes para mim. E o primeiro deles foi o fato de que eu tive um AVC com 4 anos de idade. Então, como vocês sabem, AVC é um acidente vascular cerebral que naquela época paralisou todo o meu lado direito, me deixou sem falar, sem andar, e foi um período de bastante dificuldade para minha família, para os meus pais e para mim também, é claro. Eu passei por uma jornada de recuperação na minha infância e eu carrego as sequelas desse problema até hoje. Mas, durante a minha adolescência, naquela fase de que a gente tem insegurança, que a gente tem questionamentos, eu tive um momento, assim, de luz, de consciência, em que eu entendi que eu não podia mais me questionar do porquê que isso tinha acontecido comigo. Então, duas coisas me ajudaram muito. A primeira coisa era focar na gratidão pelo fato de que isso poderia ser muito pior e que não tinha sido tão mal assim comparado com outras pessoas, comparado com outras situações e outros problemas de saúde que eram muito mais graves do que o meu. Mas não só isso. O principal entendimento que eu tive foi baseado, eu diria que naquela época, mais com o entendimento do espiritismo do que com o entendimento que eu tenho hoje, das leis universais e tudo mais. Porque, gente, esses entendimentos, eles estão de formas diferentes em várias filosofias e religiões. São só maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Mas enfim, teve um momento que eu entendi que tinha um porquê daquilo ter acontecido comigo, e que não ia adiantar eu ficar questionando Deus e a vida, ou eu ficar me vitimizando, porque era muito fácil, gente, eu me vitimizar. Eu tinha 4 anos. O que que uma criança de 4 anos teria possivelmente feito para atrair uma situação dessa para sua vida? É a mesma coisa, quantas crianças a gente não vê, né, que passam por situações que você fala: "Gente, mas não é possível, como que Deus permite uma coisa dessa?". Então, assim, eu poderia facilmente ficar me vitimizando com a vida, com Deus: "Nossa, por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Mas por que será?". Enfim.
E eu entendi, eu devia ter uns 15, 16 anos, até um pouco antes talvez, que não adiantava eu ficar questionando. Tinha um porquê e acabou, ponto final. Então era naquele momento eu me lembro perfeitamente, gente, acho que é difícil explicar, mas eu tenho a sensação exata do momento que eu olhei, assim, para Deus e falei: "Tá, Deus, então é isso. Isso aconteceu comigo, eu não sei o porquê. É o Senhor que sabe o porquê, é a vida, né, algo muito maior do que eu sou capaz de compreender. Então tá bom, então eu vou fazer o meu melhor aqui com isso. Eu vou fazer o meu melhor, porque se eu ficar aqui reclamando e se eu ficar aqui me vitimizando, eu só vou atrasar o meu processo". Eu lembro que naquela época eu entendi isso como parte do meu processo de evolução. Então tinha um motivo para eu estar passando por aquilo, e se eu não entendesse ou se eu me recusasse a entender, eu ia atrasar o meu processo de evolução. Então, com base no espiritismo, eu pensava assim: "Nossa, é melhor eu entender e resolver isso nessa vida já, porque senão eu vou ficar arrastando isso para outras existências, e eu não quero. Eu quero ter total consciência e autonomia e resiliência e falar: "Então tá bom, Deus, então é isso? O senhor sabe por que eu não sei? Então tá bom, tô aqui. Vou fazer o melhor que eu puder fazer, vou viver a minha vida do melhor jeito que eu puder viver, com total aceitação, sem questionamento, e porque eu não quero levar isso para outra vida, eu não quero atrasar o meu processo, eu quero resolver isso". Gente, eu juro para vocês, esse foi o meu entendimento quando eu era adolescente. E a partir dali, hoje eu entendo, gente, eu fico até arrepiada de falar para vocês, porque eu sei que essa postura mudou completamente a minha projeção e a minha percepção. A maneira como eu projetava as coisas, a maneira como eu me sentia, como eu aceitava, fizesse com que eu percebesse as coisas de uma maneira muito melhor. Tanto que de uma maneira geral, assim, eu tive bons relacionamentos, eu tive, boas experiências, mesmo diante de dificuldades ou de algumas situações que pudessem ser difíceis ali com as minhas inseguranças de adolescente, de uma maneira geral, eu tive uma experiência muito boa. Então, eu sei que essa minha postura diante disso é o que fez com que a minha vida se desenrolasse da maneira que se desenrolou, porque se eu ficasse me vitimizando, ou se eu ficasse revoltada, ou se eu ficasse em melancolia e depressão, gente, eu tenho certeza absoluta que a minha vida teria sido completamente diferente. Completamente diferente. Eu não ia me colocar dessa forma para a vida. Então, entende como essa postura faz com que a vida fale: "Ah, então tá, eu acho que ela entendeu o que ela tinha que entender". E a vida se desenrola para você de uma maneira completamente diferente, só pela sua postura, só pela sua aceitação e o seu entendimento. E, gente, eu sei que isso não é fácil, eu não tô falando aqui para vocês que isso é fácil, tá. Mas hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu olho para trás e eu fico tão grata, porque eu já conversei isso várias vezes com meu marido, que eu tenho certeza que foi essa minha postura que me trouxe aonde eu tô hoje. A realidade que eu vivo hoje, o parceiro que eu atraí para mim, né, e casei e tive 2 filhas lindas, a família que eu formei, a vida que a gente vive aqui na Austrália. Tudo isso, foi se desenrolando na minha vida de acordo com o meu posicionamento diante da vida. E é isso que eu quero explicar para vocês, que se você está passando por dificuldade agora, não perde tempo se vitimizando, não perde tempo culpando Deus, seu pai, sua mãe, seu parceiro, alguém que fez alguma coisa e te machucou. Não perde mais tempo fazendo isso. A gente tem que ter um tempo sim para processar algumas emoções, mas depois tem uma hora que a gente tem que falar para Deus: "Deus, eu não sei o porquê disso tudo, tá fora do meu entendimento". Por mais que a gente não entenda, assuma a responsabilidade, fala: "Deus, deve ter algum motivo, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu desconheça, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô pronta ou eu tô pronto, eu aceito e eu peço que agora eu seja direcionada para um caminho melhor ou para o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender, me mostra, eu tô aqui, eu tô pronta para isso". E é isso que faz toda a diferença, gente. Mais pra frente na minha vida, quando eu tinha 20 anos, a minha mãe teve um diagnóstico de câncer, ela tinha 44 anos naquela época. E isso foi literalmente
o mundo desabando na minha cabeça e de toda a minha família, claro, né. Foi o mundo desabando na minha cabeça, era como se o meu maior medo tivesse acontecendo na minha frente. Sabe aquele medo de filho, de criança que morre de medo que alguma coisa aconteça com a mãe? Eu tinha muito isso com a minha mãe. E a minha mãe era minha melhor amiga, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, jovem, cheia de vida, enfim. Foi um processo muito difícil viver o diagnóstico e a doença, e 2 anos depois a morte dela. E por que que eu falo isso pra vocês, gente? Eu sempre me emociono quando eu falo desse assunto, né, por mais que tenha passado muito tempo já, não tem como não se emocionar. Mas espera aí, eu sempre acho que eu vou conseguir falar sem me emocionar, mas não tem como. Mas enfim, vamos lá. E por que que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque naquele momento, depois que minha mãe morreu, na semana que ela morreu, eu me vi diante da maior dor da minha vida, assim, eu falava: "Gente, não é possível", eu não conseguia conceber a possibilidade da minha mãe morrer. E em um momento ali, de solidão, eu me vi na próxima semana, assim, depois que ela morreu, sozinha no meu quarto e lendo o Livro dos Espíritos, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e buscando respostas do porquê que a minha mãe teria partido tão jovem, por que que eu e a minha família, por que que nós estávamos passando por isso? E de novo, gente, 2 coisas. Primeira coisa, eu consegui naquele momento entender e ter o senso de gratidão de pelo menos não foi pior, pelo menos eu não perdi o meu pai também. Eu tenho meu pai comigo. Eu não estou sozinha, né, eu não estou, totalmente perdida, totalmente abandonada, eu tenho meu pai, eu tenho minha avó, eu tenho os meus tios, eu tenho minha família, eu não estou completamente desamparada. E algumas pessoas que perdem mais pessoas de uma vez, num único acidente ou numa tragédia, enfim. Esse pensamento realmente se passou na minha cabeça, sabe, de assim: "Graças a Deus eu tenho meu pai comigo, graças a Deus eu tenho o resto da minha família". Então eu consegui naquele momento, na semana mesmo, assim, que ela tinha partido, eu consegui ter essa visão. E a segunda visão foi, de novo, entender que isso tinha um porquê, mesmo que eu não conseguisse entender. Então, é um trabalho ali de falar: "Deus, eu sei que tem um porquê disso". Algo que eu não consigo entender, tanto no processo da minha mãe, quanto no nosso processo, né, de filhos e de família. E por mais dolorido que seja, eu não posso me revoltar contra Deus, eu não posso me revoltar contra a vida, eu não sou a única que passo por isso, todo mundo passa por perdas, super difíceis todos os dias. Muitas pessoas passam por isso, não é uma dor exclusiva minha. Mas isso não fez com que a dor fosse mais fácil, gente, não é isso que eu tô dizendo, sabe. Eu vivi o processo do luto, eu vivi o processo da dor, inclusive 1 ano depois eu mudei aqui pra Austrália, eu estava com 23 anos só, e o meu marido acompanhou que eu ainda estava vivendo o meu luto, eu fiquei um bom tempo, sabe, vivendo, por mais que eu entendesse e eu aceitasse, eu sentia a dor, eu sentia a dor, eu sentia saudades, então, não tô falando isso, sabe, gente, que você simplesmente vai aceitar tudo e que você vai ter ali uma armadura forte e você não vai mais sentir as coisas. Não é isso, mas é a sua postura diante da vida. É o fato da minha mãe ter ficado doente e morrido é algo totalmente fora do meu controle, mas a maneira como eu vou lidar com isso é algo que eu posso controlar. Eu não me entregar a uma depressão, né, a um estado de revolta e de melancolia, isso é uma escolha minha. Eu buscar um entendimento, buscar ter fé, buscar conforto, isso é uma opção minha, isso é uma escolha minha, coisas que eu posso controlar. Então, gente, por que que eu tô falando aqui para vocês dessas minhas 2 experiências e como esse meu posicionamento, hoje eu entendo que fez toda a diferença na minha vida inteira, porque eu quero que você entenda isso, o poder de não se vitimizar. Eu quero que você pegue essa chave secreta e fale: "Eu sei como jogar o jogo da vida". Essa é uma das principais chaves, então eu vou agir assim, porque no jogo da vida, esse é um dos principais segredos, eu tenho certeza absoluta.
É diante das dificuldades, você pode se abater, você pode ficar triste, eu não tô falando que não, gente, né, as emoções são naturais, nós somos humanos, a gente sente, a gente vive um processo, eu não estou falando isso, eu não tô falando que você tem logo de cara que, sabe, assimilar tudo e falar: "Vamos lá, beleza", não é isso. Mas é respirar fundo, entender que tem um porquê. Isso é um ato de fé, isso é você ter realmente, assim, resiliência, ter fé, buscar o entendimento maior e, acima de tudo, gente, isso é expansão, isso é expandir a sua consciência, sabendo que isso aqui que nós estamos vivendo é temporário. A nossa vida, ela tem um período, né, a gente está todos nós sabemos que a gente está aqui por um período de tempo, mas quando você passa a olhar para si mesmo como uma alma em evolução, como a imagem e semelhança do Criador, que está aqui temporariamente no mundo, né, como ser humano, você começa a pensar assim: "Então tá bom, o meu processo é de alma, o meu processo é espiritual". Então, a minha mensagem aqui para vocês hoje, gente, é de entender que você tem esse poder. Você tem o poder de focar no que está no seu controle. Mas, acima de tudo, buscar esse entendimento, essa fé em algo maior. Saber que a vida é cosmo, não é caos. Saber que todo efeito tem a sua causa e toda causa tem o seu efeito. Saber que nada é por um acaso. As leis universais, a sabedoria divina é perfeita. Mesmo que a nossa mente, muito limitada, humana, não consiga entender, porque a nossa mente é limitada, como que vai caber na nossa mente o que é possivelmente a grandiosidade divina? Né, a criação de tudo, não cabe na nossa mente. E quando nós estamos aqui, nós também somos abençoados com esquecimento, né, a gente encarna aqui numa vida com uma nova chance, uma nova oportunidade de crescer e de evoluir, e obviamente a gente tem que estar em estado de esquecimento, justamente para a gente se lembrar aqui quem nós somos de verdade. Então eu acredito muito que nós estamos aqui para nos lembrar quem nós somos de verdade, para lembrar a nossa essência divina, para lembrar que a única coisa que Deus precisa de nós é que a gente evolua, que a gente se lembre de quem a gente é e que a gente se volte para esse caminho, para essa busca. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem que se lembrar disso e buscar um caminho de evolução contínuo para que a gente possa ficar cada vez mais perto desse estado de consciência. E quando a gente se coloca dessa forma diante da vida, gente, a vida nos traz um conforto. A vida, ela cuida de nós, Deus cuida de nós. Não nos falta, sabe? Por mais que a gente esteja em dor, em sofrimento, é como se a gente ficasse mais aberto para sentir isso, para receber isso. Então, independente do que você está passando agora, se coloque nessa posição. Pense no que você pode controlar, o que você pode fazer diante dessa situação e peça direção para Deus, peça entendimento, peça conforto e comece a se colocar dessa forma diante da vida. Dessa forma de que você não sabe exatamente o porquê, mas que você está pronto ou pronta para se colocar diante da vida e receber tudo aquilo que Deus tem para te dar. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.